Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é para você usuário Windows, para você usuário macOS, que tem curiosidade de utilizar o sistema do Pinguim aqui, mas por algum motivo ainda não utilizou. Então esse vídeo é um vídeo bem básico, inclusive eu vou abrir o Windows e mostrar do ponto de vista do Windows como eu poderia fazer download de uma distribuição com Linux e um sistema operacional Linux e colocar isso num pendrive e testar na minha máquina ou instalar e ver que aplicações que ele vem e tirar alguns mitos que você pode ter e falar algumas verdades sobre o sistema. De um ponto de vista, não de um ponto de vista de um fanboy que vai defender sem ver os defeitos, mas de um ponto de vista bacana, uma linguagem mais para usuários domésticos e, claro, citando o que talvez você tenha dificuldade a utilizar o Linux pela primeira vez. Então, vamos assistir esse vídeo. E se você que é assinante do canal, eu não faço vídeos assim nesse nível muito básico, então provavelmente se é assinante você já utiliza o Linux. Esse vídeo eu gostaria que você compartilhasse para seus amigos da faculdade, no seu Facebook, no Twitter, nas redes, para que novas pessoas venham utilizar. Já que a gente utiliza a camiseta, a gente tem aí mascotes do sistema e a gente curte tanto, é porque o negócio é legal. Então a gente quer que nossos amigos, quer que as outras pessoas curtam também. Então vem comigo, vem curtir, vem se divertir utilizando esse sistema operacional seguro, rápido, estável, que não vai te dar dor de cabeça com a atualização, não vai te fazer se preocupar com vírus. Então vem comigo, vamos lá, vamos que vamos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Juliano Ramos. E esse vídeo tem como objetivo mostrar para você que é usuário de Windows ou macOS que a distribuição GNU Linux Ubuntu, por exemplo, que é a que nós vamos abordar hoje, é muito simples e fácil de ser utilizada. Vou falar algumas comparações desse sistema operacional com o Windows. Inclusive eu estou instalando aqui em paralelo através de virtualização Windows para mostrar os passos, pensando-se em você que talvez esteja utilizando o Windows e deve estar pensando, mas como eu faço para conhecer esse raio do Linux? Por onde eu começo? Aonde eu entro? Onde eu faço download? Quais os primeiros passos? Então é um vídeo muito introdutório no sentido de te apresentar o sistema. E espero que ao final você tenha interesse em vir se divertir como a gente se diverte utilizando esse grande sistema operacional. É muito comum na internet você ver fatos e mitos. Mitos a gente vai tirar alguns hoje. Por exemplo, o Linux não é bom para jogos. Isso é um mito. Quem é gamer de verdade já sabe do poder do Linux. É claro que eu não sou fanboy, aquele cara fanático em um determinado software, que defende mesmo não vendo seus defeitos. Alguns games eles são desenvolvidos para Microsoft e não é fácil você portar DirectX e tudo mais. Mas a maioria das empresas, isso já há uns 3 anos para cá, já desenvolve game com o pensamento de ser multiplataforma, principalmente usando a engine OpenGL e outras engines que estão surgindo com esse foco de ser multiplataforma. Então, se você abrir a Steam hoje, para Linux existe jogo à torta e à direito lá. Tem um monte de opções. É claro que às vezes aquele game que você curte não tenha. Por exemplo, eu mesmo. Eu gosto muito de Resident Evil, da série. E o Resident Evil 6, eu nem olhei o 7, mas acredito que também não. Não está disponível para Linux. Alguns games podem não estar disponíveis. Você tem algumas opções. Você pode usar o Linux em Dual Boot,
que significa dual boot? Significa que quando você for instalar o Linux, ele vai detectar que você tem o Windows instalado e vai te configurar de um modo que quando você ligar o computador você possa escolher se você quer usar o Windows ou se você quer usar o Linux. Ah, mas por que eu iria fazer isso? Porque talvez você só utilize o Windows porque você joga esse game em específico que não tem para Linux. Mas às vezes você vai olhar e esse jogo tem, e tudo que você precisa tem no Linux, então não há nem por que usar. Mas talvez esse game em específico não tenha. E você gosta muito, e você não vai abrir mão disso. Né? E aí você utiliza o Windows só para jogar. Mas você vai ter, para trabalhar no dia a dia, a segurança do Linux, sem se preocupar com um monte de atualizações. A velocidade da conexão de internet, você vai perceber a diferença entre você navegar pelo Linux e pelo Windows 10, por exemplo, que fica fazendo atualizações em background ali, mesmo quando você bloqueia tudo. Se você analisar a luz aí do seu modem, você vai ver que mesmo com tudo fechado, ela está ali fazendo algumas atualizações. O desempenho. A segurança. Eu não vou precisar me preocupar em ficar instalando softwares de segurança. Eu até achei uma imagem engraçada. Quando o WannaCry, que é um vírus aí, um vírus não, um ransomware, né? Uma aplicação que entrava no dispositivo aí da Microsoft, do Windows, e criptografava os dados, e você tinha que pagar para ter o acesso novamente. Alguns governos, prefeituras tiveram esse problema, empresas nem se fala, e foi uma dor de cabeça, e está sendo uma dor de cabeça para muitos administradores de sistema. Enquanto eles estavam aí se preocupando, o usuário de Linux estava ali tranquilo usando o seu sistema. Então, não é que não tenha vírus, não é que não tenha ataques para Linux. Existe. Mas a atualização é muito rápido. Quando isso acontece, é rápido, já tem atualização disponível para você e você não sofre com isso. E é muito menor a proporção de malwares para Windows do que para Linux. Muito, mas muito menor essa proporção. Então você tem um ambiente seguro. Tanto que nativamente para o Linux, praticamente nós não temos softwares de antivírus. E os que tem é para verificar sistema de arquivo, por exemplo, quando você coloca um pendrive que é proveniente do Windows, para você detectar aquilo, consertar, para quando você colocar no Windows você não espalhar aquilo. Ou seja, ele ainda serve como um filtro para as máquinas Windows. Mas para o Linux em si, se você só utiliza Linux como eu nunca utilizei um antivírus para desktop Linux. Nunca me preocupei com isso. Desempenho. Não é mentira minha, vocês não vão deixar eu mentir, porque são usuários de Windows, utilizam no dia a dia. Quando você utiliza o Windows, instala o Windows, ele é muito bom, é rápido. Tirando o Windows 10, que após a instalação você tem que fazer um monte de atualizações, então não vou dizer que é rápido, porque vai estar atualizando e você vai ficar bravo. Mas após as atualizações ali, é rápido. Passa uma semana, já não é tão rápido. Passa um mês, já não é tão bom. Daqui 3 meses, 4 meses, o que acontece? Você precisa formatar a sua máquina, reinstalar o sistema Windows. No Linux, nós podemos instalar hoje uma versão do Linux chamada LTS, do Ubuntu. Eu vou mostrar todos esses processos, tá? Do ponto de vista de seu, que nunca viu o Linux. E ela te dá 5 anos de suporte ali, tudo gratuito. 5 anos sem se preocupar. E o desempenho, você pode ter um monte de aplicação, o desempenho não muda. Eu tenho aqui assim meu sistema que já tem um certo tempo de utilização, com um monte de aplicações instaladas. E o consumo de memória RAM está em torno de 700 MB, uma distribuição moderna. Se você abrir o Windows 10 e ver o consumo de memória RAM, você vai ver que está em torno de 2 GB ou mais, né?
o consumo aí de memória RAM. Sem abrir aplicações, né? Então, essa performance, essa velocidade que você vai ter em fazer as coisas, essa estabilidade, raramente você vai estar utilizando, vai ver aplicações travar. E se acontecer isso, pode ser às vezes até um problema até mesmo de você abrir tantas aplicações, que limitação de sua memória e tudo mais, do que o sistema travar em si. O sistema é muito estável. Eu utilizo aqui no dia a dia, todos os dias, sem dor de cabeça, gravo vídeo como esse, sem me preocupar, ok? Então, hoje, eu não vou entrar na história, origem do sistema, nós vamos entrar numa aula mais prática. Para quem se interessar em começar do prático e virar um expert, consultor em administração do sistema Linux, o que é administrador de sistema? Você vai aprender a instalar, configurar, otimizar o sistema e servidor, aprender a trabalhar com servidores, instalando servidor de internet, servidor de e-mail, tudo que é tipo de servidor. Se você se interessar por isso, aqui embaixo aqui eu deixei aqui um banner, né, dos 8 cursos de Linux e servidor por R$ 149,90 que eu ofereço no meu site, está aqui na descrição. Aí você pode clicar no link e obter mais detalhes. Mas se você quer utilizar somente como um usuário doméstico, ter no seu computador para ter todos esses benefícios que eu já informei, desempenho, não se preocupar com vírus, navegar tranquilo na internet, esse vídeo já vai te dar essa dinâmica de você fazer isso, beleza? Bom, então o primeiro passo, quando você pesquisar no Google Linux e tal, você vai ver que existem vários sistemas operacionais Linux que usam Linux, né? Por que usam Linux? Porque software são programas de computador. O Linux é uma camada dentro do sistema operacional que faz a parte do hardware funcionar. Então, você nem percebe o Linux, assim por dizer. Ele está trabalhando. E à frente, em cima dessa camada do Linux, nós temos os softwares de gerenciadores de janelas, softwares gráficos. Então, quando você utiliza, você vê uma customização, você vê um monte de software que estão rodando sobre essa camada do Linux. Então, todos os sistemas operacionais que têm essa base Linux têm a sua própria personalização, essa sua camada de cima. E aí tem vários gostos, né? Uns vão preferir chamado Deep Linux, outros Fedora Linux, outros SUSE Linux e vários outros. O Android que você utiliza, seu smartphone, ele, se não for um smartphone Windows Phone, como o Lumia, da série Nokia, etc., alguns, você, e não foi iOS da Apple, você está utilizando um smartphone, esses Moto G, Moto E, e eu nem sei mais os motos da vida, e tantos outros, porque o Android já está em mais de 70%, a última vez que eu vi, já deve ter até passado esse número, dos smartphones do mundo, né? O Android, que é mantido e criado pelo Google, esse sistema operacional fantástico, é Linux, com a personalização, essa camada do Android, do Google, tá? Então, para quem está começando, eu acho que o melhor sistema para começar é sem dúvida o Ubuntu. Primeiro, porque ele vai te dar 5 anos sem você se preocupar com atualizações de segurança do sistema. Ele vai estar sempre ali te dando atualizações, mas que você define se você faz ou não, de uma maneira bem tranquila. Mas você nem está se preocupando em trocar de sistema após sua instalação. E o sistema operacional com Linux que tem mais suporte e comunidades na internet. Então, qualquer dúvida que você tenha, quero instalar essa impressora, você escreveu lá no Google, instalar impressora HP no Linux, você vai ver no Linux Ubuntu, você vai ver um monte de link de gente te ensinando. Fora gente te ensinando, a comunidade Linux que envolve isso
É uma comunidade amigável. Invista esse vídeo. Sempre está produzindo conteúdo, material. Você vê muita informação gratuita na internet. Não é uma comunidade fechada, como por exemplo uma comunidade do Mac ou do Windows. É uma comunidade aberta, onde todo mundo compartilha, onde todo mundo quer ver você utilizar o sistema. Nós temos prazer dos usuários iniciantes, né? É uma comunidade muito acolhedora, você vai fazer parte de uma família. Então isso é muito legal, tá? Tem toda uma cultura em utilizar esse maravilhoso sistema operacional. Então, vamos lá. No site que você vai acessar, www.ubuntu.com. Ubuntu é um nome de origem africana que fala humanidade a todos, né? O fundamento desse Ubuntu.com. Quando você acessar esse site, você vai clicar aqui em Desktop e Download Ubuntu. O download é gratuito. Você vai fazer o download gratuitamente. E você vai ver escrito aqui, ó, LTS, a versão atual 16.04.3. Significa que foi lançado no mês 4 do ano de 2016. Essa distribuição só vai parar de ser atualizada em 2021. Então olha que tranquilidade que você tem. E aí você vai vir aqui e vai clicar no botão Download. Ah, mas professor, dentro desse site eu vi que tinha embaixo uma outra opção com um número melhor, 1704. Mas essa opção não tem a palavra LTS. Então essa opção ela é para mais usuários que gostam de testar coisas novas, mas tem um tempo limitado de suporte. Não é como essa que são 5 anos. Essa é a versão estável. A versão que é para você colocar e não se preocupar mais. E aquela seria como uma versão de teste pela empresa para depois lançar, ver o que funcionou, o que não funcionou e depois lançar a versão estável. Vamos clicar, que seria a versão LTS. Vamos clicar em Download. Quando você clicar em Download, você pode fazer isso pelo seu Windows aí tranquilo, tá? Você vai fazer o download do CD de instalação. Eu vou explicar dentro do Windows como a gente faz para gravar esse CD. Aí você vai descer a tela aqui. Ele fala se você quer fazer doações para a Canonical, né? No final da tela, se você não quer fazer nenhuma doação, você vai clicar aqui, ó, No, me envie para o download, tá? Não tem problema nenhum, não tem nenhuma burocracia de por e-mail nem nada. Já vai vir aqui para você fazer download, ó. E é escrito aqui, ó, Ubuntu 16.04 AMD64.ISO. Ah, professor, mas meu processador é um Intel, eu vi que está escrito AMD. Ali não está relacionado o tipo de processador, mas sim a arquitetura. Só funciona essa versão em computadores 64 bits, seja Windows ou seja Intel ou o Mac, sendo 64 bits vai funcionar, tá? E vai clicar em Save. Professor, mas eu sou bem iniciante, eu ainda não sei se meu computador é 32 ou 64 bits. Se sua máquina é de uns 10 anos para cá, provavelmente ela já é 64 bits. Vamos colocar uns 8 anos. Mas se você ainda tem essa dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá? Pega na descrição, a gente bate um papo e tenta entender o seu nível para a gente explicar um pouquinho mais sobre o que é 32 e 64 bits. Se você já tem esse conhecimento, a gente adianta aqui o assunto. Feito o download, agora eu vou pegar lá o Windows. Então eu estava terminando de instalar o Windows aqui para mostrar para vocês num ponto de vista aí de quem está utilizando o Windows, tá? Então vou colocar aqui senha 1, 2, 3 mudar 2, 3 mudar. Ativa depois, eu não tenho chave do Windows não. Usar configurações recomendadas e tal. Deixa eu só terminar de instalar aqui o Windows. Eu vou mostrar dentro do Windows como eu faço para gravar num pendrive. Por quê?
Basicamente a gente quase não utiliza mais CD ou DVD. Muitas máquinas nem tem, né? Eu pegar meu próprio servidor aqui, ele não tem entrada de CD e DVD. Até tenho que comprar um externo, porque às vezes o cara assiste um filme, alguma coisa, não tem. E assim, se você quer instalar, eu instalo sempre através do pendrive. Por quê? Qual a vantagem? O pendrive é muito mais rápido a leitura do que um CD. Se você vai gastar instalando pelo DVD aí, digamos que 30 minutos pelo pendrive, você vai fazer essa instalação em 10 minutos, tá? Muito, muito mais rápido. Fora que o DVD você gravou uma vez, você perdeu, você vai ficar com aquilo e risca e tudo mais. O pendrive não, você reinstala outro sistema, você troca o sistema quando assim você desejar, tá? Vamos deixar só ele terminar aí o Windows de configurar para ele inicializar. E aí eu vou mostrar eu estando dentro do Windows como eu faço para fazer o download e fazer a instalação aí do gravar no pendrive o Ubuntu. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vai vir, eu acho que o Internet Explorer. Acabou de instalar. E eu vou acessar lá o site do Ubuntu. Então www. Deixa aqui. Tá. www.ubuntu.com. Ficou tudo formatado porque é Windows Internet Explorer, né? E aquelas versões antigas, eu não instalei Firefox nem nada. Então tá bem feio o site aí. Vamos aqui em desktop. Bom, vou fazer o seguinte, vamos instalar o Firefox logo, porque eu digo que no Windows, o Internet Explorer, a missão de vida dele é instalar o Firefox, né? Então, se perguntassem para o Internet Explorer por que você foi criado, né? Ele ia responder para executar o instalador do Firefox. Porque eu acho que qualquer um que instala o Windows, a primeira coisa que faz ao terminar de instalar o Windows é instalar o Firefox, né? Então, beleza, vamos deixar baixando aí, fazer a instalação dele. Para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, eu vou dar uma pausa e volto quando ele já estiver instalado. Muito bem, pessoal. Então, já estou instalando aqui meu Firefox. Vou iniciar ele. Agora sim, um navegador de verdade, né? E aí vamos acessar lá o site ubuntu.com. Olha que maravilha, né? É outra coisa, né? E aí vamos lá. Desktop. Download Ubuntu. Download. O mesmo procedimento que eu tinha mostrado antes. Né? Se dentro do seu Windows você vai fazer isso, né? No aqui, porque você não quer doar, já para vir a tela de download. E a imagem ISO. Você vai fazer clicar em salvar arquivo e salvar essa imagem ISO aí no seu Windows aí, dentro do seu sistema, tá? Eu não vou fazer o download não, eu só vou mostrar o procedimento. Então você vai ter aí, por exemplo, no seu diretório downloads aí do seu Windows, né? Clicando aí no diretório downloads aqui, você vai ter aí esse Ubuntu com o final .iso. ISO é uma extensão desse arquivo que é uma imagem do CD do Ubuntu que a gente vai aprender a colocar no pendrive. Você vai abrir o Google no seu Windows aí e vai pesquisar por esse carinha que eu não sei o link direito dele, o NetBootin. Ó, o NetBootin. O site é esse daqui, ó, o netbootin.github.io.
É só jogar aí no Google e abrir. Então vamos abrir aqui. Vamos fazer aqui, ó, Download Windows. Download Windows. Vamos salvar ele. É pequenininho, ó, 4,6 megas, né? Quase 5 megas. Então nós vamos fazer download. Esse é o software para o Windows que permite que a gente coloque a imagem grave num pendrive essa imagem do Ubuntu, tá? Então fez download, vamos abrir o diretório, fez download, vamos instalar ele. 2 cliques, sim. Acho que ele nem precisa de instalador, ó. Não precisa de instalador, ele já abre a tela direto. Esse arquivo já é o programa. E aí é muito fácil. Você vai clicar aqui, ó, usar imagem de disco. Olha aqui a extensão que ele fala, .iso. Você vai clicar aqui e vai apontar para a imagem ISO, que deve estar em downloads. Você vai clicar nela. Eu não tenho porque eu não fiz download. Feito isso, você vai clicar abrir. Já vai mostrar o caminho aqui da imagem, né? Você vai colocar o pendrive, vai mostrar aqui a unidade do pendrive, ó, tá, a unidade USB. Quando você colocar aí no seu Windows o pendrive, antes mesmo de abrir o programa, coloca aí o pendrive, tá? Antes mesmo de abrir. Digamos que seu pendrive ficou com unidade de 2 pontos. Aí você abre o programa. Aqui ó, em unidade, você vai apontar para o seu pendrive, vai aparecer aqui embaixo de unidade USB, por exemplo. De 2 pontos. Você vai clicar, imagem de disco, vai apontar para a imagem de disco lá no seu diretório de downloads, por exemplo. Né? Clicar nela, clicar abrir e clicar OK. Só esperar. Vai começar a carregar, vai formatar seu pendrive todo e vai instalar. Antes de você fazer isso, formata seu pendrive. Ele reformata ali, mas é melhor. Tá? Colocou o pendrive, formata seu pendrive. Né? Você vai clicar aqui, digamos que seu pendrive seja de 2 pontos aqui, botando lá direito, formatar o pendrive, né? Não vai formatar aqui o C2 pontos. Formata e depois você executa aí. Abre o Antibootyn e faz o processo que eu falei, né? Abre ele, coloca aqui imagem de disco, aponta para a imagem que você fez download, coloca aqui unidade D, por exemplo, e clica OK e espera. Tá? Feito isso, você já vai ter o sistema operacional no pendrive. Tá? Vou desligar agora meu Windows aqui. Você já vai ter o sistema operacional instalado no pendrive. E o que é legal é que esse sistema operacional ele permite que você conheça ele sem gravar ele no seu disco, no seu HD. Então você pode conhecer o Ubuntu Linux sem apagar seus arquivos, só colocar o pendrive e conhecer. Então esse passo agora, quando terminar, você tem que configurar a inicialização do seu computador para começar com o pendrive. Esse processo de inicialização aí do setup do computador, alguns computadores entram com a tecla Delete, outros com a tecla F11. O meu, por exemplo, é a tecla F11. Aí eu escolho o pendrive. Eu tenho que deixar o pendrive conectado, ligar o computador, ficar apertando F11 e escolho a opção lá USB. Mas o seu pode ser diferente. Então, no próprio YouTube, você colocar aqui, pesquisa aí no YouTube, ó, no próprio YouTube, você vai ter um monte de vídeo de gente te ensinando como você iniciar seu computador pelo pendrive. Ó, dar boot, você vai escrever assim, ó, dar boot significa inicializar, tá? Dar boot pelo pendrive. Ó, você vai ter um monte de vídeo. E aí com certeza um desses daqui vai ser sua BIOS aí. E aí a tela que você tem no seu computador. Se você tem dúvida sobre isso, você vê aqui. Se não, também pode mandar um e-mail para mim que eu te ajudo a iniciar seu computador aí pelo pendrive. E aí, pessoal, você vai iniciar o seu computador pelo pendrive. Então, vou mostrar como que vai ser a primeira inicialização aí do seu sistema, tá? Eu vou fazer uma configuração aqui numa máquina virtual. E mostro para vocês. Já vou colocar aí para inicializar. Só mais uns minutinhos.
gente já inicializa como você estivesse inicializando aí de forma nativa no seu sistema. Então, ó, vamos lá. Quando você colocar pelo pendrive, vai vir aqui essa primeira tela. Vai esperar um pouquinho carregar, tá? Vai começar a carregar aí o sistema, o Ubuntu. Assim que vai acontecer, quando você colocar o pendrive e inicializar pelo pendrive aí, tudo que você está vendo aqui vai estar acontecendo na sua máquina. Lembrando que isso você não está gravando nada. Quando você desligar seu computador, arrancar o pendrive, seu Windows continua aí. Você não está gravando nada no seu sistema, tá? Você só está testando ele por enquanto. Então é só esperar ele carregar. Vou mostrar para vocês como que é a tela inicial dele, do sistema, tá? Ah, professor, mas eu senti que não ficou tão rápido o sistema. Você tem que lembrar que o sistema ele está sendo utilizado através de um pendrive, não está instalado no seu disco. Talvez o desempenho não vai ser o mesmo quando você instalar no disco, vai ser mais rápido quando você instalar no disco. Tá? Então aqui ó, você tem vários idiomas do sistema. Vou colocar português do Brasil. E você tem duas opções: instalar ele ou experimentar. Vou clicar em experimentar. Clicando em experimentar, você pode usar o sistema desligando o computador, tirando o pendrive, ligando o seu Windows, vai estar lá. Você não perde nada. É a melhor maneira de você já começar a conhecer o Linux. Quem sabe você já não se apaixona por ele. Tá? Muito bem, deixa ele inicializar aí nesse modo de experimentar. Vou começar a esperar um pouquinho. Beleza. Então tá aí o nosso bom e belo Ubuntu. Algumas diferenças, né? A barra de tarefas, que no Windows ela fica na parte de baixo, na horizontal, nós temos a barra na vertical e do seu lado esquerdo. A princípio, pode você estranhar muito, é claro, porque você é acostumado com a barra lá embaixo. Nossa, mas que estranho. Com o passar do tempo, você vai ver o quanto fica melhor o trabalho com as telas quando você abre página de internet, como fica mais aproveitado, como é inteligente você trabalhar assim. Então aqui, ó, eu vou abrir até meu Windows aqui novamente, que eu tinha desligado. Na verdade não, deixa o Windows quietinho, porque eu vou usar o HD do Windows para instalar e mostrar para vocês como é possível. Então aqui o meu Windows está aqui por trás, né? Eu vou mostrar como é possível a gente instalar os dois em Dual Boot. Então aqui seria o menu iniciar do Windows. Tá? Você também consegue abrir com aquela tecla do Windows, janelinha, né? Tecla super e tal. E você pesquisa o nome dos programas e eles vão aparecendo. Por exemplo, eu sei que eu tenho aqui o navegador Firefox. Ó. Então, digito Firefox. Olha lá, ele apareceu. Ah, mas eu não conheço os programas, como eu vou saber o nome para pesquisar? Isso daqui, conforme você já vai conhecendo, você já vai sabendo pesquisar. Não tem problema, você pode clicar aqui na opção ó, Programas, tá? Pesquisar aplicativos. E você pode ver aqui, ó, instalados. 83. Você clica aqui, ele amplia, você vê todos os programas que você tem instalado aí. E pode conhecer as ferramentas. Eu vou mostrar as ferramentas básicas que já vem previamente instalado. Imagina que o Windows já viesse com o Office, não seria bem legal? O Linux ele já vem com o que seria o Office, vem com programa para você trabalhar com imagem, já vem com um monte de coisas. Essa versão aqui é muito legal. Então, ó, abriu aqui, colocou todos os programas. Arquivos é para você gerenciar os seus arquivos, seria igual quando você clica lá no meus documentos. Essa tela aqui, tudo que você fizer download, você vai trabalhar aqui dentro sempre, ó, na pasta pessoal. Isso daqui seria os meus documentos do Windows. Então, quando você faz download, vai ter que vai para o diretório download, você pode salvar seus arquivos. A gente vai fazer alguns testes aqui. Outra coisa que você vai perceber é que você não tem a barra de título. Ó. Lá em cima, quando você para o mouse aqui no topo, você tem aqui no canto esquerdo os botões fechar, minimizar, maximizar, tá? Que você trabalha aqui, seria a sua barra de título. Tá? Então, fechei aqui. Lembra um pouco Mac, né? Mac OS. Então aqui eu vou abrir aqui
um editor de texto. Ah, e já vem aqui por padrão, já está aqui na lateral, ó, o editor de texto do pacote LibreOffice, tá? Se você quer remover alguma coisa aqui dessa barra lateral, você pode clicar com o botão do lado direito, colocar a opção desbloquear do lançador, ela sai, ó, tá? E a gente pode adicionar, por exemplo, eu vou remover aqui esse LibreOffice, ó, desbloquear, removi, então não está mais o atalho aqui. Ah, mas eu queria pôr ele de novo, é tão legal esse editor de texto, você vai até ele, procura aqui ele, cadê ele? Aqui, ó, LibreOffice, botando lá, abre ele, né? Então, vamos voltar aqui. Botando lá direito, ele entra em detalhes, tá? Abre ele, clica sobre ele. Quando você abrir, ele vai ficar minimizado aqui, ó, ele aparecendo aqui, ó, tá? Então, tá abrindo. O LibreOffice é o editor de texto padrão, já está instalado aí, tá na sua versão 5, uma versão estável, funciona bem bacana. Quer deixar ele ali? Botando lá direito aqui, bloquear no lançador. Agora você vem, pode colocar onde você quiser. Ah, quero que ele seja o primeiro programa que eu quero olhar aqui, ó. Beleza, vai ficar aí, tá? Você move isso daqui, ó. Bem legal, né? E você tem aí um editor de texto. Esse editor de texto, se você utiliza o Word, você pode utilizar o LibreOffice Writer que já tem aí. Ah, mas eu não abro mão de abrir arquivos no próprio Word, porque eu não gosto de usar o LibreOffice Writer, sei lá, eu não me adaptei com esse programa, apesar que a versão nova está muito bonita, né? Essas versões você consegue trabalhar, né? Ó, você abre aqui, trabalha aí de boa, mas você tem aí essa premissa que você não consegue trabalhar com ele. Eu não sinto a menor falta de trabalhar com o Microsoft Word. Eu acho que é só uma linha de aprendizado. Você pode também trabalhar com a Microsoft aqui, não tem problema. Você pode usar o Office Online. Tá? Então, por exemplo, vamos abrir aqui o site da Microsoft. Eu não sei, está em virtualização com a tela pequena, não sei se vai ficar muito legal aqui. Vamos abrir aqui, ó, navegador de internet. Lembrando que ainda não instalei o sistema, meu Windows está lá. Se eu reiniciar a máquina, eu estou com o meu Windows lá. Tá? O Office Online, então a Office 360 é a versão online da Microsoft. Vou clicar aqui, www.office.com. Get Office. Não é aqui o site? Não estou lembrado com o meu site, peraí. Acho que é Office Online. Deixa eu colocar aqui. Office Online. Ué? Não uso muito produto Microsoft, eu fico perdidinho. Eu gosto muito de usar online o Google, né? Office 360, login. Deve ser esse aqui, www.office.com. Eu tava nesse site. Seguir. Deve ser seguir para fazer login. É isso aí. Você faz seu login aí. Eu tenho um login da Microsoft aqui que eu criei para mostrar para vocês. Eu utilizo esse e-mail. Não estou lembrando a senha dele, mas vamos abrir aqui. Aí, abrindo o Office Online, abrir o Word.
documento em branco. E daí você conseguir abrir arquivos. A vantagem de você usar o LibreOffice, que como não precisa de internet, ele vai ser muito mais rápido. Aqui, dependendo da sua velocidade de conexão, pode demorar um pouco mais. Se for conexão bem melhor do que a minha, porque a minha tá horrível hoje. Você vai abrir e vai trabalhar normal aí com o seu Office, né? Não é mais uma barreira você dizer, não vou utilizar Linux porque eu não vou conseguir abrir e editar um arquivo do Word. Não com porque antigamente, vou explicar para vocês, o LibreOffice já não é o mesmo caso de hoje, tá? Se você abrir hoje um arquivo feito no Word no LibreOffice, você não vai sentir diferença. A gente pode até fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui, este é um arquivo, realizei isto no Word. Algumas formatações ainda não vão ser perfeitas, tá? Quando tem muita tabela, muita coisa nesse sentido. Aqui, ó, inserir tabela. 3 aqui. Teste 1. Teste 2. Teste 3. Teste 4. Teste 5. Teste 6. Bom, eu nem sei como salva isso aqui. File. Salve as. Download aqui. Download copy. Clique o where para download. Então vamos salvar isso, ó. Você vai ver que já vai salvar lá no diretório downloads, ó. Como que eu abro? Vou clicar aqui, tudo que você baixar na internet já vai vir para o seu diretório correto. Clicar aqui em arquivos, ó. Download. Olha aqui, documento docx. Eu vou abrir com o LibreOffice, ó. 2 cliques ele vai abrir no LibreOffice. Veja bem, ó, eu fiz lá no Word e olha aí, abriu normal no LibreOffice, tem diferença nenhuma, posso trabalhar normal. Mas ainda tem gente que fala, não consigo, meus arquivos abrem desformatados. Então você tem a opção online, tá? Por isso que eu falo, tem muito mito na internet sobre o LibreOffice, sobre Windows, ou o Linux em relação ao Windows. Então tem que ficar atento com esses mitos e ver o que é verdade e o que não é. Legal, então nós temos aí já instalado no sistema. Então você não precisa, quando você instala o Windows, depois tem que instalar. Se você ainda não é muito especialista, você pede para alguém, né, instalar o Windows. Depois você tem que instalar o Office, programas, dá um monte de coisa. Aqui você já tem praticamente tudo. Então já tenho ali o Office, né, o Writer. Eu tenho o Calc, que seria semelhante ao Excel. Eu tenho o Impress, que é para fazer a apresentação de slides. Tá? Vou até abrir o Impress para mostrar para vocês, que é bacana. Então, ó, tem aí, você cria suas apresentações de slides. Tá? Vamos pegar aqui, ó, modelos de slide. Trocar plano de fundo. Carregar. Apresentação. Pegar um modelinho pronto aqui. Modelo moderno aí, bonito para você trabalhar, né? E o meu teclado não está configurado, mas aqui em cima, você está vendo idioma inglês, você pode configurar a entrada do teclado e mudar para português, ó. Só clicar aqui no mais, tem inglês, ó. Clicou aqui, configuração de entrada do teclado. Mas você escolhe o teclado. Vou escrever português nativo, adicionar, já adicionou. Vou fechar. Agora eu coloco aqui em português. Então vai estar já funcionando o meu tecladinho bonitinho. Apresentação. Opa, acho que eu coloquei português Portugal. Pera aí, vamos ver aqui. Então vou remover. Mais português Brasil. Português Brasil nativo. Agora sim. Vamos colocar aqui português. Aqui, ó. Apresenta. Português Brasil. Geralmente às vezes é preciso fechar aqui também o software e abrir de novo para ele entrar as configurações novas.
E como eu estou utilizando através de virtualização, o meu teclado ele tem essa diferença aí. Depois que eu instalar no sistema vai funcionar belezinha. Vou voltar aqui para o inglês, só para me instalar no sistema. Quando instalar no HD também vai resolver alguns probleminhas, porque às vezes alguns modelos de teclado ele tem que fazer download para instalar. Esse download ele faz na instalação, tá? E porque eu estou usando através de virtualização aqui também, não está nativo. Ele não pode ter detectado o meu teclado corretamente. Mesmo assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Português Brasil. Deixa eu ver como que tá esse modelo. Esse não é esse modelo aqui não. Vou colocar aqui Brasil. Português Brasil. Esse é com C cedilha, é só Português Brasil. Vamos ver agora. São Paulo. Só colocar ali Português Brasil. Eu tava colocando o modelo Português Brasil diferente, tá? Agora tá meu teclado funcionando aí, belezinha. C cedilha, tudo mais. Então, mas é muito fácil, vocês viram. Só clicar aqui, né, e mudar. Bom, então aqui tudo eu estou rodando ele pelo pendrive. Se eu desligar essa máquina, o Windows está ali, tudo belezinha. Quero instalar, fiquei curioso, quero instalar ele. Você vai vir aqui, ó, vai dar 2 cliques em instalar o sistema. Mas eu quero instalar, né, ter as duas opções. Então, vamos clicar aqui em instalar. Deixa eu carregar aqui o instalador, ó. O instalador está carregando. Olha como a instalação é muito fácil para você instalar. Você vai escolher o idioma, o português do Brasil, continuar. Se você estiver já conectado à internet, você pode escolher para baixar atualizações enquanto instala. E instalar, deixa essas duas opções ativas. Por quê? Porque além dele já, durante a instalação, já baixar atualizações, para depois você não se preocupar, ele já vai instalar software de terceiros. Aqui é para instalar alguns programas que vão fazer funcionar, por exemplo, transporte MP3, Wi-Fi. Alguns desses programas não são software livre, são softwares proprietários, mas instala gratuitamente para você sem problema nenhum, tá? Então, vou colocar aqui instalar e instalar esses programas. Como eu só vou demonstrar para vocês, eu não vou colocar para ser mais rápido, mas vocês façam isso, tá? Deixa essas duas opções, que aí ele não vai baixar nas internet e a instalação é mais rápida, por isso que eu não vou colocar. E aqui, ó, veja bem, ele já detectou que aqui tem o Windows 7 nessa máquina e ele fala o que, ó? Instalar o Ubuntu ao lado do Windows 7. É essa a opção que eu vou deixar. Ou se fosse o Windows 8 ou o Windows 10, ele já ia deixar. Vou clicar continuar. Ele fala que vai fazer o seguinte, ó. O meu HD lá do Windows 10 era de 30 GB, se eu não me engano. Ele particionou, vai ficar 17 para o Windows e 9 aqui para o Linux. Beleza. Só vou clicar no botão instalar. Continuar, para confirmar que eu quero instalar realmente. Ele vai criar os discos, ele vai fazer tudo. Muito fácil, tá? E aí na inicialização você vai poder escolher se você quer continuar com o Windows e se você quer entrar no Windows ou se você quer entrar no Linux. Então, não algumas pessoas, infelizmente, na comunidade Linux aí que envolve, são o que a gente chama de radicais, né? A gente até tem um apelido para isso que a gente chama eles de xiitas, que são os radicais islâmicos lá e tudo mais. Então, a gente aqui não é radical. Os meus treinamentos, eu falo tanto de Windows, Linux em junção, porque existe um treinamento na área de servidor, que é o Samba, integração com máquinas Windows, que a gente vai aprender a criar um servidor em Linux e esse servidor conversar com o servidor Windows. Eu não posso ser radical, porque eu tenho que saber abrir o Windows e lá fazer a configuração do meu servidor com Linux. Então, se eu fosse radical, falar, não utilizo de jeito nenhum, não dá, né? A gente é profissional. Por isso que os meus treinamentos eu tenho esse diferencial. Vamos colocar uma senha. Aqui você tem que colocar o nome do seu usuário, aqui seu nome, tá?
não é o nome do seu usuário, aqui é o seu nome, Juliano Ramos. Um nome para esse computador, eu vou chamar ele de Star Wars. O seu nome de usuário, que é o nome do seu usuário do sistema. Essa senha você não deve esquecer, que vai ser a senha que você vai administrar seu sistema. E vai clicar aqui em continuar. E agora, pessoal, nada mais se tem a fazer, só esperar a cópia dos arquivos. Tá? Então vamos esperar copiar os arquivos. Muito rápido a instalação, é muito prática também. Tá? Quando concluir a instalação, o sistema reinicia e você já tem a opção de escolha. Se você vai entrar no seu Windows ou se você vai entrar no Linux. Tá? Então, quando eu dizia sobre ser radical, se você quer começar a conhecer o sistema já direto no seu computador, é um modo bacana. E aí, você utilizando no dia a dia, se você tem algum problema ali que você não conseguiu resolver, determinada impressora eu não estou conseguindo instalar, o meu scanner, sei lá. Enquanto você resolve aquele problema, você pode ir utilizando pelo Windows, né? Até ir pesquisando na internet, conversando com as pessoas, até você conseguir resolver aquele seu problema. Com o passar do tempo, daqui um mês e pouquinho, garanto para você que você não vai estar querendo mais nem entrar no Windows, a não ser que seja por um software realmente muito específico que você utilize. Por exemplo, o AutoCAD, que não tem uma versão aí tão bacana para Linux ainda. Então muita gente não abre mão do AutoCAD, profissionais da área. E aí você, para aquele trabalho específico, entra. Mas até profissionais, eu citei o AutoCAD porque o meu vizinho, ele é desenhista, projetista, ele utiliza muito o AutoCAD. E eu instalei para ele em Dual Boot com o Linux. E assim, quando ele trabalha no AutoCAD, ele vai no Windows, trabalha, mas no dia a dia, na semana que ele não está trabalhando, não tem projeto para fazer, ele só utiliza pelo Linux, até porque o desempenho, a falta de vírus, a velocidade. Então, assim, você tem um software específico, você ainda pode recorrer, nada te impede. Mas, a partir do momento que você consegue migrando, que ele falou que já estava conhecendo alguns CADs para Linux, ele achou legal o projeto, ele disse, nas palavras dele, que ainda não estava o mesmo nível, mas que já dava para fazer alguns projetos, e alguns ele falou que já fez, pelo QCAD, algumas outras ferramentas CADs aí, tá? Então, aqui ele está querendo fazer atualizações, eu não vou deixar, vou clicar em ignorar, mas você deixa fazer as atualizações, tá? Porque é legal fazer já logo na instalação, porque aí depois você não se preocupa com isso. Ele queria obter arquivos, ia gastar 2 minutos e pouco, mas eu estou ignorando aqui para ir rápido, para já mostrar para vocês que o sistema já vai estar instalado e já dá para a gente começar a utilizar. Algumas questões que quando você vem do Windows você pode ter. Professor, mas quando eu inicializar, aonde eu entro para procurar driver, para funcionar meu som, para funcionar minha internet, né? Que isso é muito comum no Windows. Você às vezes não tem o som funcionando, o vídeo não está funcionando, porque você tem que procurar drivers, que são aqueles programas que vai fazer isso funcionar. O Linux ele tem tudo isso já no seu kernel, que é essa parte que conversa com o hardware que eu expliquei para vocês. Quando vocês inicializarem, é quase 90% de certeza que já vai estar tudo funcionando, você não vai ter trabalho nenhum. Pode ser alguma coisa bem específica, como eu falei, algum modelo de hardware USB aí, tipo uma impressora, um pendrive, uma webcam, possa ser que não funcione, que precise de alguma configuração manual. E alguns modelos são até mesmo incompatíveis. Eu digo, se algumas dessas câmeras webcam baratinhas, eu tinha uma aqui largada em algum canto, eu coloquei só para ver, e aí depois eu pesquisando eu vi que ela realmente era incompatível com Linux. Mas isso é muito raro, você pegar alguma coisa que seja incompatível com Linux, aí não tem muito o que fazer, tá? Mas isso é muito raro de acontecer. Assim como também, professor, mas existe esse perigo? Existe eu colocar e ser incompatível? Mas dentro do próprio Windows também. Existem modelos de drivers que não tem para a versão mais nova. Então, essa câmera pelo menos só funciona no Windows 7. Se você colocar no Windows 10 ela não funciona também. E vice-versa, né? Então
algum hardware que você for adquirir só funciona no Windows 10, não vai funcionar no Windows 7. Então dentro do próprio Windows já existe essa incompatibilidade, né? Mas no Linux vai ser muito raro você acontecer esse tipo de problema, tá? Ele está terminando aí o processo de instalação. Vê que é muito simples. E olha, gente, que eu estou utilizando dentro de um ambiente de virtualização. Também pode ser um modo de você testar e conhecer. E aí eu falo que falo para você pesquisar até aqui no meu canal instalação do Debian, por exemplo, que eu explico no começo sobre VirtualBox, mas pode pesquisar direto em outros canais também, não tem problema. Pesquise como instalar e utilizar o VirtualBox, que aí você pode instalar em ambiente virtualizado. Mas eu estou pensando no usuário doméstico, então já seria começar a falar de outros assuntos, virtualizações, não é interessante. Eu estou te mostrando como você já tem nativo. E outra, vai te forçar você abrir o Linux, tá? Então isso que é o legal, você tem que testar. Então aqui, ó, reiniciar agora. O que seria fazer aí? Quando ele reiniciar, você vai arrancar o pendrive para ele já inicializar o sistema. Então eu vou mostrar para vocês que quando reinicializar, tá, vai vir aqui a telinha de escolha de sistemas operacionais. Ó. Olha lá que bacana. Seta para cima e para baixo. Vai aqui no Windows, der Enter vai iniciar o Windows. E der Enter aqui vai iniciar o Linux, tá? Ó o Windows inicializando. Beleza? Então vou usar o Windows. Setinha para baixo na hora que inicializar ali. Uso o Windows. Vai naquele game que só tem para Windows. Deixa eu ver. Cancela aí, meu filho. Cancela aí. Vou reiniciar aqui a máquina. Viram que todos os processos são bem fáceis, né? Nada muito... Ó, reiniciar. Nada difícil, né? Tudo muito tranquilo. Não teve nenhum momento aqui que eu precisei de citar um termo técnico, alguma coisa mais complexa. Claro que o mundo do Linux ele é infinito. Você que está aprendendo agora, você vai ter interface gráfica, vai começar a utilizar por ambiente desktop. E aí você vai perceber que existe linha de comando, o poder da linha de comando, vai começar a se interessar. E a linha de aprendizado da pessoa que trabalha com Linux é muito maior do que com outros sistemas. Por quê? Porque o Linux ele te faz entender conceito de hardware, te faz entender o que é um código-fonte, te faz entender sobre programas. Então, se você quer ser um profissional de TI, você tem que ter Linux, cara. Não pode vacilar. Porque você vai estar muito mais rápido no aprendizado do que seus colegas aí de faculdade que não estão no Linux. Tenha certeza disso. Tá? Então, pessoal, finalizamos por aqui, que é só colocar sua senha aqui de usuário e o sistema está pronto aí para ser utilizado. Do jeito que a gente viu rodando ali, agora está nativo instalado no nosso sistema, tá? Pessoal, nós vamos finalizar por aqui. Quem quiser se especializar em ser um administrador de Linux, um administrador de redes, aqui tem aí embaixo aí, é só na descrição, no comentário do vídeo, clicar, ver lá a proposta, são 8 treinamentos, bacana, você vai e pega do básico, tá? Só que lá a gente já pega do básico e aprender linha de comando, e aprende a fazer um monte de coisa, e vai do básico ao avançado, já um nível mais fino aí para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham curtido, vamos que vamos, não esquece de dar like aí no canal, curtir, comentar, tamo junto.